graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai, nesse novo lugar que já está tão bem arrumado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado alegria e satisfação de fazer a Tua obra, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor mesmo esteja nos dirigindo, esteja abençoando todos nós. Aqui, eu, Rubem, e todas as pessoas que estiverem nos ouvindo e nos vendo também. Pedimos uma bênção especial para os nossos queridos, Pai, que estão doentes, em nome de Jesus. Amém. Pedimos que vocês se inscrevam para nos ajudar e depois, então, coloque o gostei ou não gostei. Muito bem. Vamos caminhando. Que bom que já estamos na terceira parte de livros da Bíblia. Vimos os livros da lei, história, e estamos agora na poesia ou nos escritos. E no grupo de poesia nós temos Jó, Salmos, Provérbios e hoje Eclesiastes. Então, estamos caminhando na terceira parte de livros da Bíblia. Jó, Salmos, já vimos, Provérbios, já vimos também, e hoje Eclesiastes. Eclesiastes quer dizer o pregador. E esse nome vem do grego e quer dizer, é um professor, é um pregador falando com uma congregação, com uma assembleia. É o sábio que está ensinando. E o autor, a maioria aceita isso, porque há muita certeza aí, e ele fala muitas vezes, que é Salomão, o seu autor. Salomão é o autor de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares. E ainda tem um salmo de Salomão. E nós vimos estudando o Reino Unido, o terceiro rei, que foi Salomão, que Deus deu para ele sabedoria, riqueza e fama. Estão lá nos livros de Reis, primeiro Reis e Crônicas, a vida de Salomão. E aquele acontecimento, quando ele pede a Deus que lhe dê sabedoria, e Deus dá muita sabedoria para ele. Ele mesmo chega a dizer que ele é o mais sábio dos homens, porque ele reconhecia esse dom de Deus. A palavra Eclesiastes e o texto está em hebraico e tem palavras em aramaico e persas também. O que é o Eclesiastes? É o pensamento do sábio. Ele meditou profundamente sobre a vida humana, com suas injustiças e decepções. Um pastor diz assim, que toda a vida, todo o estudo de Salomão, ele vai passar por essas fases. Um questionamento, depois a observação e testes e a conclusão que ele chega. Salomão escreveu Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Em que ordem? Quando ele era jovem, a minha cunhada falou, cheio de hormônios, ele escreveu Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Depois, na vida adulta, ele escreveu Provérbios. E agora, na velhice, ele escreveu Eclesiastes. Então, o autor é Salomão. Ele, às vezes, parece muito cético, duvida de tudo. Para ele, Deus está distante, ausente, então ele erra. Tem algumas coisas em Eclesiastes que a gente fica pensando, mas a gente vai entendendo. E ele mesmo diz que o que ele falou, Deus que mandou. Ele fala porque nós sabemos que toda escritura é inspirada por Deus. Então, também Eclesiastes, Deus sabe por quê e para quê que ele apresenta este homem às vezes tão cético, tão desanimado, mas para que a gente possa entender muitas vezes as situações que nós passamos.
Então, como ele tem essa condição de achar que Deus às vezes está muito longe, ele vai errar em algumas coisas. Ele busca neste mundo, na terra, satisfação para o seu coração e respostas para a sua mente. Ele questiona, observa, faz o teste e conclui. Então, só que ele pensa e ele está olhando no mundo e ele vai usar essa expressão debaixo do sol. É o mundo que nós vivemos, o mundo do homem, do ser humano. É aí que ele vai, então, fazer seus questionamentos e suas observações e suas conclusões. Então, ele faz do homem humano, que é mortal, a sua própria finalidade. E ele diz assim, o homem trabalhou, juntou, e quando ele morre, fica para outra pessoa. Que vantagem nós temos então? É a filosofia egoísta do lucro. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando. Afinal, para quê? Que vantagem? E ele acha que tudo é vão, tudo é frustrante. Então, quando ele olha debaixo do sol, que vê o humano, a vida que nós temos, ele acha tudo é vaidade, tudo é frustrante. Por isso, ele encara a vida muitas vezes com pessimismo. Para ele, tudo é ilusão, vaidade, sem sentido, de pouca duração, vazio. Ele vai usar essas expressões muitas vezes. 37 vezes ele vai falar ou vaidade ou correr atrás do vento. Às vezes, ele mostra que crê em Deus, um Deus que controla o universo e deve ser temido. A observação dele. Tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar nem tirar. Isso Deus faz, olha o que Salomão diz, para que os homens o temam. Vamos lembrar que temer é levar a sério, né? Não é ter medo, não. É levar a sério. Então, por ser duvidoso, ele não acha solução satisfatória para os problemas da vida. Então, no livro dele, aí em Eclesiastes, misturam-se verdade e erro, sabedoria e tolice, otimismo e pessimismo. Ele fala a verdade, ele fala que ele vai examinar, vai estudar, porque ele quer chegar a uma conclusão, saber tudo que se faz neste mundo. E ele chega a uma verdade que ele acha, que serviço cansativo é este que Deus nos deu. Ele erra também. Ele diz lá, já vimos isso aí, aquilo que é torto não se pode endireitar, que era um provérbio popular, né? Mas nós sabemos que o Espírito Santo endireita. Ninguém endireita ninguém, mas o Espírito Santo endireita. Mas ele diz assim, aquilo que é torto não se pode endireitar. É o que ele está concluindo debaixo do sol. Também sabedoria. Ele fala assim, que não existe ninguém que só faça coisa certa, que nunca faça um erro. Isso é verdade. O Novo Testamento vai provar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa sabedoria. Tem coisas e ideias e palavras dele de otimismo. Ele diz assim, que a sabedoria, ela brilha na pessoa. As pessoas reconhecem a pessoa sábia, porque pelo brilho que ela tem. E ele diz assim, que até a pessoa feia deixa de ser feia, pelo brilho da sabedoria. O otimismo, ele é esse saber, então, que se você viver com otimismo, a vida vai ser mais leve, você vai reagir melhor às coisas da vida. Mas tem o pessimismo também, tem hora do pessimismo dele. E ele fala, todas as coisas são canseiras, tais que nem se pode explicar. E ele disse assim, há muita sabedoria, há enfado. Você saber muito, você tem tristeza, aumenta a sua tristeza. É a hora do pessimismo. Mas o sábio,
na conclusão do livro, ele vai dizer que há uma sabedoria verdadeira, é a que se encontra no temor a Deus, na obediência aos seus mandamentos. Isso é quando ele vai concluir o livro. Ele diz: nós fomos criados por Deus para isso, para temer, para levá-lo a sério, para amar a Deus acima de tudo, para cumprir os mandamentos. Só Deus pode dar sentido à vida. Então, aqui em Eclesiastes, tem as coisas debaixo do sol, mas tem as coisas acima do céu, onde está Deus, que criou, que pode fazer dessa frustração, dessa tristeza, dessa vida sem sentido, fazer uma vida abundante. Só Deus pode fazer isto. Então, essas explicações são para a gente entender que algumas passagens parece que contrariam o ensino geral das Escrituras. Que nessas passagens, quem fala é o duvidoso, é aquele homem na hora da dúvida. Isso é para dizer que nós temos nossos momentos de dúvida também, mas há uma solução. Salomão, ele fala assim, Deus prova isso para que a gente veja que a gente não é melhor que o animal. Ele fala, os dois morrem e os dois vão para o pó. E no final ele vai corrigir isso. E naquele tempo não havia uma revelação da vida eterna, para onde nós iremos. Hoje nós sabemos que Jesus está preparando lugar para nós, para todos aqueles que creem, que esperam em Jesus. Tem um pastor que ele fala que no livro de Eclesiastes nós temos 3 refrões. O refrão na música é aquele que repete, né? Então ele diz assim, tem um refrão, teme a Deus, é o temor a Deus. Ele fala que no mínimo 4 vezes vai aparecer isso. Então, no meio de todo o pessimismo, de toda a tribulação que Salomão vê, ele fala, teme a Deus, leve Deus a sério, porque nós somos criados para isso. Outro refrão é alegria. Alegria é presente de Deus. Então, em todo esse mover, em toda essa tristeza, em toda essa frustração, nós podemos ter alegria que só Deus pode dar para nós. Ele fala que a alegria vai ser dom de Deus nas coisas mais simples da vida. O capítulo 1, ele vai fazer esse caminho, o questionamento, a observação, o teste e a conclusão. Então, no capítulo 1, ele olha debaixo do sol e ele fica muito frustrado, muito triste. Ele pergunta, que vantagem, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Ele reclama que a vida é sempre a mesma coisa, a mesmice. E ele fala do sol. O sol se levanta e o sol se põe. No outro dia o sol se levanta e o sol se põe. E entra ano e passa ano, o sol se levanta e o sol se põe. O vento vai para o norte, vai para o sul, rodeia a terra e faz tudo novamente. Os rios levam as águas para os mares, para os oceanos, e o oceano está sempre da mesma altura. E ele diz, tudo isso leva ao cansaço. Não tem nada novo debaixo do sol. Ele não está lembrando aí o além do sol. O que ele vê é frustrante, é triste. E ele diz assim, ninguém se lembra do que aconteceu, das pessoas que foram, e nem se lembrarão de nós também. Isso é correr atrás do vento. Isso é fazer coisas que não tem valor. Então, aquilo que ele falou, e o que é torto ninguém vai endireitar. E ele se disse ele mais sábio, então ele resolve, como ele recebeu uma sabedoria especial de Deus, ele resolve questionar mais, pesquisar mais, investigar mais. Ele quer saber mais, então ele usa a sabedoria, o conhecimento. Ele aplica tudo o que ele sabe para saber o que é loucura, o que é tolice, o que é falta de juízo. Ele vai aproveitar
todo o dom que Deus deu para ele, para investigar sobre isso. E ele chega a uma conclusão aí no capítulo 1, que na muita sabedoria há muito enfado. Quanto mais sabe, mais triste fica. Porque ele não está aqui ainda lembrando que acima do sol e acima do céu tem um Deus que muda o sentido da vida. Se deixar Deus de lado, realmente esse debaixo do sol está perdido, desde Adão. Tudo se torna vaidade. No capítulo 2, Salomão então resolve procurar o sentido, a satisfação da vida. Para que nós vivemos? Para que estamos aqui, lutamos tanto? Então ele fala, vou ter todos os prazeres que eu puder. Ele vai então tomar vinho, e é interessante que ele diz, todo vinho, mas com sabedoria. E o que ele descobre? Que a alegria que ele recebeu com o vinho era loucura e não servia para nada. Aí ele então fala, então vou empreender grandes obras. Ele constrói casas, planta vinhas, jardins, pomares, árvores frutíferas, constrói açudes, mais do que todos. Então, empreendi grandes obras para ver se ali eu acharia o sentido da vida, tivesse satisfação. Então, construí casas, e ele nem fala que ele construiu o templo. Construí casas, plantei vinhas, fiz jardins, pomares, açudes e mais do que todos. Tudo que ele fazia, ele tinha a bênção de Deus. Aí ele diz que ele comprou, ele teve servos e servas, e ainda nasceram servos na casa dele. Teve bois e ovelhas, mais do que todos. Amontoou prata e ouro. Lembra que eles falaram que no tempo de Salomão a prata nem tinha valor, tão rico que ele era. Então tudo que ele podia, ele teve, ele angariou, ele conquistou. E também no prazer, ele fazia shows, ele tinha cantores e cantoras, e mulheres, e harém. Ele teve 1000 mulheres, né? Então, ele falou, tudo que eu fiz, eu sobrepujei todos com sabedoria. Fiz tudo o que desejei. Considerei, depois de tudo, todo o trabalho, fadiga. Tudo era vaidade. Nenhum proveito debaixo do sol. E ele continua caminhando atrás do sentido da vida. Então ele vai para a sabedoria. E ele pensou assim, a sabedoria é melhor que a tolice. O sábio sabe para onde vai, o tolo anda na escuridão. Mas depois ele pensou, mas os dois morrem e serão esquecidos. Corri atrás do vento. Pensei, eu corri atrás do vento. Aí então fui para o trabalho. Trabalhei, fadiga, preocupação, dores, desgosto, sem descanso até de noite. Aí pensei, vou deixar tudo para quem? Ele não fez nada e vai receber tudo de mão beijada, sem fazer nada. E ele vai ser sábio ou tolo? E eu vi, e isso também era vaidade, era correr atrás do vento. Não vamos correr atrás do vento, vamos levar Deus a sério, temer a Deus e obedecer os mandamentos. Que Deus nos abençoe.